Se você ainda está utilizando métricas como velocity, porcentagem de atividades concluídas, horas trabalhadas, na boa, eu vou te falar uma verdade, você está se enganando, enganando a empresa onde você está, enganando ainda o seu time e o seu projeto. Essas métricas, elas são até bonitinhas, mas na boa, elas não servem para mostrar resultado nenhum. Todo gestor quer demonstrar progresso, mas a grande verdade é que a maioria tem medo de demonstrar o próprio progresso e por isso cria-se uma ilusão. Sabe aquela historinha? Ah, essa métrica não tá legal. Então a gente vai colocar uma outra métricazinha aqui que vai ficar mais bonitinha. Então qual que é o grande ponto, né? O grande ponto é que você cria esse ambiente, vamos falar assim, ilusionista, né, de que as coisas estão funcionando e na grande realidade não estão funcionando. Não é à toa que vários momentos você mostra os números, mostra as métricas, mostra gráfico, mostra um monte de coisa, mas a percepção das pessoas ainda continua sendo o quê? Putz, não está entregando, ou está atrasado, ou não está funcionando. E é por isso que hoje eu vou te mostrar aqui três métricas mais utilizadas, mas para enganar as que as pessoas mais utilizam e que são inúteis para demonstrar esse tipo de progresso e que provavelmente acho que você está utilizando ele. Então, se você quer ser um gestor ágil de resultados, agora está na hora de você entender. E o melhor, quais são as outras métricas que você deveria estar usando no lugar. Ó, e é o seguinte, já deixa seu like, se inscreve nesse canal aqui, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que cria aqueles dashboard coloridinho, bonitinho, porque isso aqui vai ser muito legal para essa pessoa, para ela entender, até mesmo avaliar se aquele trabalho está sendo bem feito, tá? Então, ó, compartilha aqui, clica aqui embaixo, se inscreve e vamos que vamos. Ó, se existe uma métrica famosa, é a tal da velocity. Vamos falar assim, mas é uma métrica também, além de famosa, enganosa, vamos falar assim. A velocity, ela foi criada para demonstrar a performance de um time, né? A quantidade de pontos que aquele time entrega, se é 10 pontos, 20 pontos, 30 pontos. E sim, tem uma galera romântica aí que vai falar assim, ah, a gente não pode comparar as velocity entre os dois times. Por quê? Porque um ponto para um é uma coisa e um ponto para outro é outra coisa. Então, galera, se a gente não tem definição do que é ponto, se ponto é algo abstrato, como que você está medindo a performance com algo abstrato? Não vai funcionar. Pelo contrário, vai funcionar só quando valer a pena, né? Vai funcionar só quando, olha, a nossa velocity, ou seja, se seu time estima para cima, o seu time, então, é mais produtivo. Já parou para pensar nisso? Se seu time estima para baixo, ele tende a ser a menos produtivo. Olha que louco! Como que você utiliza uma coisa dessa para medir produtividade ou até mesmo para demonstrar produtividade? Ou seja, usar velocity como uma métrica de produtividade é literalmente brincar de se enganar. Literalmente isso, tá? Serve só para o seu time planejar melhor e ponto. Não serve para demonstrar resultado. Me desculpa o que eu vou falar aqui agora, mas talvez a métrica campeã de burrice, na minha opinião, com todo respeito, é a porcentagem de conclusão de tarefa. Ah, a gente tá 50% com as tarefas concluídas da minha sprint. Gente, isso não quer dizer nada. Vamos supor aqui que você planejou um sprint com 100 atividades. 100 atividades para fazer. Em 2 dias, o seu time fez metade delas. A pergunta que eu te faço é, esse time está adiantado ou atrasado no seu planejamento? Você com certeza vai pensar, pô, 2 dias da sprint tá adiantado. Mas, e se esse time tiver feito só 50% das atividades, mas nos próximos 10 dias ele ficar fazendo outras atividades que vão surgir através das primeiras que eles fizeram, novos scopes, novas atividades, sustentação, um monte de coisa. E eu te falo, seu time tá atrasado ou não? Aí você vai falar assim comigo, poxa, tá atrasado, porque andou mais 10 dias e não conseguiu andar mais de 50%. A questão que eu quero dizer para você é o seguinte, porcentagem de atividade concluída não te leva a nada. E eu vou te dar um outro exemplo. Você tem as mesmas 100 atividades, seu time entregou 50, terminou o sprint entregando 50, mas entregando 50 que não geravam valor. Cadê? Ou seja, seu time é produtivo ou não é produtivo? Tem performance ou não tem performance? Não adianta nada. A porcentagem de atividade concluída, na minha percepção, de novo, me desculpa, é uma das coisas mais burras que existem. Porque, na verdade, eu posso trabalhar muito, entregar muita atividade e essas atividades não valerem de nada. Ou eu posso medir as atividades que eu planejei entregar, mas estou atuando em outras atividades que eu nem planejei
entregar. Ou seja, se você quer medir um progresso de verdade, não é medir na quantidade de atividades concluídas, é sim medindo, por exemplo, o quanto você já andou em direção ao objetivo daquela entrega. Isso sim é medir progresso. Ou seja, medir a quantidade de atividades concluídas não serve para nada. Horas trabalhadas, essa talvez não seja, eu não vou falar burra, mas inútil, tá? Medir produtividade e performance por horas trabalhadas é um negócio surreal, tá? Muita empresa adora isso e se vê preso nisso porque essas empresas vendem hora, né? Vendem hora. Né? Então elas querem saber quantas horas foram gastas, quantas horas eu vou pagar e tá justo com isso. Só que isso não quer dizer performance nem produtividade. Uma coisa é esforço, outra coisa é produtividade. Uma coisa é esforço, outra coisa é performance. Né? Eu posso mesmo trabalhar 20, 24 horas trabalhando o dia inteiro e não entregar nada. É a mesma lógica de contar a linha de código. Dá para escrever 10 mil linhas de código e não resolver problema nenhum. Ou seja, porque hora trabalhada é esforço. E esforço não necessariamente é resultado. Ou seja, se velocity não serve, se porcentagem de conclusão de tarefa não serve, hora trabalhada não serve, quais são as métricas que vão funcionar? Tá? E aqui vão entrar as métricas ágeis que mostram realidade, não a ilusão fantasiosa que a gente tem. Por quê? Porque essas métricas elas são em cima de fatos e dados, e não em cima de coisas abstratas que a gente acredita que está vendo. A primeira métrica que eu gosto muito e eu acho que você deveria ter no seu dia a dia é o throughput. Tá? O throughput essa é uma métrica das mais simples, né? Basicamente é o seguinte: quantas atividades o seu time entregou num determinado período de tempo? Quantas tarefas em uma semana? Quantos bugs em uma semana? Quantas histórias em um mês? Isso é throughput, é a quantidade de coisas que você terminou num determinado período de tempo. Não depende de estimativa, não depende do achismo das pessoas, é só contar. De segunda a domingo, quantas coisas saíram prontas e pronto, acabou. Esse é o throughput. Inclusive, eu quero te mostrar um throughput. Dá uma olhada aqui. Esse aqui é um gráfico de throughput e vamos fazer uma análise rápida desse gráfico de throughput. Basicamente, o que a gente está vendo aqui nesse throughput? Uma oscilação das métricas. O que isso quer dizer? Que o meu time tem hora que entrega, tem hora que não entrega, tem hora que entrega muito, tem hora que não entrega, tem hora que entrega, tem hora que não entrega. É o famoso para baixo e para cima dos times Scrum. Mas o grande ponto que a gente tem que ver aqui é o seguinte, olha que interessante, tá? As histórias provavelmente são grandes. Essa oscilação, ela tem muito a ver com, olha, as atividades são grandes, meu time fica muito tempo fazendo, de repente ele entrega um monte. Basicamente aqui, ó, pega aqui, ó, ah lá, entregou 3, 2, 1, 1. Por exemplo, 2, 3. Por quê? Porque talvez aqui, ó, não é que seu time não trabalhou, é que o seu time estava com atividades muito grandes para serem feitas. Então, assim, o throughput, ele vai ajudar muito na questão da visibilidade, até mesmo para você fazer uma previsibilidade de entrega. Olha, eu entreguei 5 histórias, 3 bugs e 2 melhorias no último mês. Então, quanto que você pode fazer no próximo mês? Né? Então, você já tem ali dados e informações para você começar até mesmo planejar. Só que usar o throughput vai ajudar? Vai. Só o throughput vai ser suficiente? Eu acredito que não, porque dá para você contar mais dessa história com ainda mais argumentos. E aí que vai entrar nossa outra métrica, que é a métrica de lead time, que na verdade lead time é o tempo total que você demora para fazer uma atividade, do momento que ela começa até o momento que ela termina. E dá uma olhada aqui, ó, também trouxe o lead time para você ver. Isso aqui é o que a gente chama de cycle time, né? O lead time quebrado em cycle time. A barrinha toda é o lead time total de um time. A barrinha azul é o que o time gastou no pré-work, ou seja, antes do desenvolvimento. A barrinha vermelha é o que gastou durante o desenvolvimento. E o amarelinho é o que gastou no pós-desenvolvimento, no pós-work. Então, por exemplo, a gente pode olhar aqui, ó, o lead time aqui na casa de quase 27 dias aqui, nesse mês de junho. Então isso aqui é o lead time, a quantidade de tempo médio que você demora para entregar alguma coisa. Mas olha que interessante, quando você junta lead time e throughput, tá? As barrinhas são lead time, o throughput é a linha preta. Olha que legal, quando o throughput cai, o lead time aumenta. Lembra que eu falei? Quando a entrega caía lá no gráfico de throughput, era porque talvez seu time estava trabalhando em atividades muito grandes. Olha aqui, ó.
Uma entrega, o lead time foi lá para 27. Vamos pegar aqui, ó, 9 entregas, o lead time foi para 17. 3 entregas, o lead time foi para 25. Ou seja, você tem um aumento do lead time, ou seja, do esforço que seu time está fazendo, ou seja, muito grande as atividades ali, vamos falar assim, e isso diminui a quantidade de entregas. Então, olha só como que você muda o patamar de demonstrar resultado e performance do seu time. E a terceira métrica é o nosso amigo WIP. O que é o WIP, né? Work in Progress. Basicamente, é você saber quantas atividades estão em progresso. Porque olha só, quanto mais atividade em progresso, mais tempo seu time vai levar e menor vai ser a sua entrega. Vamos traduzir. Quanto maior o seu WIP, maior o seu lead time, menor o seu throughput. Percebeu que essas 3 métricas, elas saem do achismo e começam a te mostrar a realidade do jeito que é, da maneira que é. Olha, é o seguinte, se você quiser ter acesso a todas essas templates que eu te mostrei aqui, de gráficos e tudo mais, prontinho para usar, só colocar os dados e vai ó, funcionar. Aqui embaixo está o link do Pack Gestão Ágil Resultados, para você ter acesso a esse pack. Tem essas templates, mais de 30 outras para você aplicar no seu dia a dia. E agora me fala, você prefere continuar no jogo bonitinho ali da Velocity, porcentagem concluída, hora trabalhada, ou você prefere mostrar métricas ágeis de fato que provam o resultado, que demonstram como as coisas estão funcionando, gerando credibilidade e visibilidade para o seu trabalho? Deixa aqui nos comentários para me entender o que você está pensando sobre isso. E me fala também qual é a métrica que você gosta ou a métrica que você tem dificuldade de aplicar no seu dia a dia. Ah, e se quiser aplicar, já sabe, né? PEC Gestão Ágil Resultados, o link tá aqui na descrição. Ó, deixa o like, se inscreve e bora pro próximo vídeo.